Janaína, muito bom dia, Janaína. Ela já está aqui no estúdio. Bom dia, Thales. Que alegria você aqui hoje também, a gente conversando um pouco, né? E aí, qual é o assunto de hoje, Janaína? Thales, o assunto de hoje é suplementação. Imagina aí todo mundo aí começando o ano, né? Que agora começou o ano mesmo, né? Então, começando o ano, então a gente vai falar um pouco sobre suplementação, todo mundo buscando ir para academia, né? E vem muitas dúvidas em saber, eu preciso suplementar algo, eu preciso tomar um whey, uma creatina, preciso fazer alguma suplementação para que eu possa ter bom rendimento na academia ou para que eu possa ter saúde também, né? Então a gente vê muitas pessoas com dúvidas em relação à suplementação e tem muitas informações aí hoje na internet, né? Falando um pouquinho sobre suplementação, mas a gente às vezes fica assim, será que é verdade? Será que é mentira? É mito, né? Ou é verdade? Então a gente vai trazer aqui entender um pouquinho o que é suplementação, né? Como é que a gente pode utilizar, quais os benefícios, para quem é que é para utilizar, qual o momento, né, que a gente precisa trazer essa utilização de suplementos aqui para a gente, né? Então, um bom dia para todo mundo, bom dia ao Thales, bom dia a todos aqui da Rádio Sol Leste, ao pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, pessoal que está no Instagram também. Então, você aí que quer ver a gente, que quer saber mais conteúdo sobre o programa Bem Nutrir, você pode acessar as nossas redes sociais, você pode dar um ok aqui, uma curtida para ajudar a gente aqui no YouTube também. Você pode compartilhar com uma pessoa, um amigo, alguém que realmente esteja precisando dessa informação. Então, um beijo aí para todo mundo, um bom dia aí nessa chuvinha gostosa agora, né? Mas a gente aqui vai trazer saúde, né? A gente precisa até mesmo nesses momentos onde a gente está hoje com muitas chuvas, né? Uma mudança de clima. Então, muitas pessoas adoecem, né? Tem gripes, rinites. Então, a gente precisa trazer saúde e alguns suplementos também ajudam aí a melhorar a imunidade. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Então, você que quer ver a gente nas redes sociais, entra aí no @janaina.nutri, no @soulestefm também. Então, você pode acessar lá vários outros programas que a gente já conversou aqui com vocês. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso tema dessa semana, né? Dessa nossa quarta-feira aqui, que é a suplementação. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês sabem o que é suplementação? O que é um suplemento? Né? Muitas vezes a gente está tomando aí algumas substâncias e a gente não sabe nem para que serve, nem o que é, nem qual é a função disso, né? Então, falando pela nutrição, né? Falando aqui, entendendo o que é suplementação, o nome já diz, suplementação é algo que eu vou colocar a mais, que eu vou agregar, ou seja, na alimentação, seja suplementação, às vezes, de um reforço, né, que a gente vai dar numa atividade que a gente vai fazer. Então, suplementar é agregar, é colocar algo a mais no teu corpo que esteja precisando para entrar em equilíbrio, né? Então, lembra que a gente conversou que tudo na vida, tudo para o nosso corpo, ele precisa entrar em equilíbrio, que a gente chama de homeostase. É um nome diferente, né? Mas é um nome que a gente utiliza para dizer que o corpo precisa estar em equilíbrio, né? Então, tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Nem muito, nem pouco, nem 8 nem 80, né? Nem excesso, nem falta. Então, a gente entende que o que está em excesso, a gente precisa diminuir na nossa vida e o que está em falta, a gente precisa acrescentar. Então, os suplementos, ele entram exatamente aí. Quando a gente precisa acrescentar algo, está faltando um nutriente no meu corpo, está faltando um nutriente para que algo no meu corpo precise funcionar. Então, eu posso fazer isso através da minha alimentação, né? Através do que eu como, dos nutrientes que eu como, mas também através dos suplementos, porque nem sempre a gente consegue atingir os nutrientes que a gente precisa só com a alimentação. Principalmente se a gente está em falta, né? Quando a gente está em deficiência, ou seja, a gente está precisando de uma quantidade maior daquele nutriente ou daquela caloria para que o nosso corpo funcione normalmente. Então, suplementar é acrescentar. Então, você já tira uma dúvida aqui sua, porque é necessário, se você vai começar na academia, ter uma suplementação?
Não necessariamente, porque você precisa saber se tem algum nutriente faltando no teu organismo, que eu preciso agregar mais, é como se fosse uma gasolina aditivada que a gente coloca no carro. A gente não precisa colocar gasolina aditivada no carro o tempo todo. A gente coloca em alguns momentos para que ele utilize aquelas substâncias, né, aqueles aditivos ali que precisa para o carro, mas ele não precisa constantemente daquilo ali. Então, o nosso corpo é do mesmo jeito. A gente precisa entender que primeiro a gente precisa dar uma base de alimentos, né? O que a gente come, as energias que a gente come, uma base. E o suplemento ele vai acrescentar, é tipo a cereja do bolo, sabe? Ele vai agregar. A questão é que muitas vezes a gente vai buscar os suplementos querendo que ele resolva todas as nossas questões sem antes a gente adequar a nossa alimentação, que é a base, né? Então a gente muitas vezes acha que o suplemento vai resolver tudo. Só que suplemento, como o nome já diz, como eu falei para vocês, é algo para agregar. Não é o que vai trazer a base ali para você. Mas, como a gente tem hoje, circunstâncias de vida, uma realidade que a gente vive no mundo moderno, onde a gente tem deficiências de nutrientes, né? Por mais que a gente tenha uma alimentação adequada, né, a gente acabou, de alguma forma, trazendo intoxicações e inflamações para o nosso corpo que fizeram com que a gente tenha deficiência em alguns nutrientes, seja pelo o ar que a gente está respirando, seja pela água que a gente bebe, seja pelo estilo de vida que a gente tem, que nos traz mais estresse, seja o uso de industrializados, né, de alimentos onde a gente, hoje em dia, coloca no nosso corpo e aquilo ali vai trazendo toxinas. Então, tudo isso vai deixando o nosso corpo, de alguma forma, doente, em deficiência de alguns nutrientes. E o que são esses nutrientes? São vitaminas, minerais, que são as substânciazinhas que o nosso corpo precisa utilizar para que o nosso fígado funcione bem, para que o nosso coração funcione bem, para que o nosso cérebro funcione bem, para que o nosso intestino funcione bem, ou seja, a nossa máquina inteira funcione bem. Imagina que um carro, para que ele funcione bem, ele precisa de combustível, seja gasolina, álcool, né, ou diesel, ele precisa de um combustível, ele precisa de água, ele precisa de óleo, né, então ele precisa de algumas substâncias para que a máquina funcione, né, para que o motor funcione, para que eu consiga ligar o carro e consiga fazer com que ele ande. Nosso corpo humano é do mesmo jeito. A gente precisa ter algumas substâncias, alguns combustíveis para que o nosso corpo funcione. E muitas vezes o nosso corpo é igual como um carro. Muitas vezes a gente dá o combustível, né? Só que às vezes é um combustível adulterado, né? Aí, né, a gente passa num posto de gasolina que o combustível não é lá essas coisas todas, né? Não é lá aquela qualidade. E aí vai fazendo com que o nosso carro vá ficando sujo, digamos assim, por dentro. É tanto que a gente precisa limpar as velas, né? Eu não entendo muito de carro não, gente, mas é mais ou menos assim que funciona, né? A gente precisa levar de vez em quando para manutenção, né? Para uma limpeza ali dos filtros e tudo mais. Nosso corpo, gente, é exatamente da mesma forma. A gente precisa trazer esse cuidado, entender que a gente precisa dar todos os dias o combustível que o corpo da gente precisa, os nutrientes necessários, que vêm não só com os macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína, a gordura, vem também com as vitaminas e minerais, que eles são essenciais. A gente precisa de uma quantidade menor, mas eles são essenciais para o nosso carro funcionar, para o nosso corpo funcionar. Então, a gente precisa entender que a gente precisa trazer os nutrientes necessários e o nosso corpo, ele vai dar sinais de quando a gente precisa dar a mais desses nutrientes, quando está faltando esse nutriente, quando a gente está em deficiência, numa quantidade muito baixa desses nutrientes no nosso corpo. Um exemplo para vocês, vitamina D. Quando a gente, muitas vezes, gripa com facilidade, ou está aí meio depressivo, né? Não querendo cantar, acordar e cantar uma bela canção, acorda já com aquela sensação de, ai meu Deus, eu não quero levantar da cama, né? Então, isso são sinais que o nosso corpo está precisando de mais vitamina D. Então, provavelmente, a sua vitamina D está numa quantidade muito baixa, né? Então, precisa trazer a suplementação, porque só com
a manutenção do dia a dia, a quantidade de comida que você come, ou o sol que você utiliza, não está sendo suficiente para suprir aquilo ali no teu corpo. Então, a gente precisa suplementar. É importantíssimo. Então, a suplementação, ela vem de acordo com a tua necessidade. Ou seja, a gente precisa saber qual o seu perfil para saber qual o nutriente que vai trazer equilíbrio para o seu organismo. Pode ser um magnésio, pode ser o próprio whey, que o pessoal fala muito, né, para as academias, que é uma quantidade de proteína a mais. Pode ser a creatina. Então, existe uma vasta quantidade de suplementos aí que dá para a gente utilizar. A questão é, você sabe qual nutriente o seu corpo está precisando hoje para que ele entre em equilíbrio? Ou quais, né? Normalmente são quais, né? Então, a gente precisa primeiro identificar, saber o nosso perfil, saber onde é que a gente está, saber qual é o nutriente que eu preciso. Então, muitas vezes a gente vai buscar um polivitamínico, né? Nas farmácias e tudo, mas às vezes a quantidade que tem, que são várias vitaminas juntas, pode ajudar, pode. Mas será que é o que eu preciso necessariamente? Às vezes a gente precisa de uma quantidade a mais de um só nutriente em detrimento dos outros. Entende? Então, a gente precisa primeiro parar um pouquinho antes de escolher a suplementação que a gente faz aí, né? Seja você que está buscando na academia, seja você que está buscando uma suplementação para melhorar a sua saúde, né? Sua qualidade de vida. A gente precisa primeiro parar e identificar, fazer tipo um mapa, um scanner no corpo, que é igual quando a gente vai, aí eu levo o carro lá para a oficina, né? E eu diz assim, mecânico, dê uma olhada aí, faça um check-up aí, veja aí o que é que esteja precisando. Às vezes a gente se assusta, né? Porque tem umas coisas lá que a gente nem imaginava que precisa ser trocada ou precisa ser cuidada. O nosso corpo é do mesmo jeito, quando a gente vai lá fazer um check-up, né? Por isso que a gente pede os exames laboratoriais, né? Os exames de sangue, para a gente tentar dosar e saber se tem alguma deficiência ou não de alguns nutrientes no nosso corpo, né? Por isso que os médicos, nutricionistas, eles fazem esse pedido de exames, né? Porque eles ajudam a gente a identificar a quantidade, se você está com pouco ou com muito, né? Para a gente saber qual a suplementação utilizar. Então, você que está aí buscando uma suplementação, que está querendo fazer uso de suplementos, primeiro pare, veja os sinais do seu corpo, né? Então, como eu falei para vocês, da vitamina D, a vitamina D é quando você tem realmente aquela dificuldade do teu corpo não tá se defendendo bem. Então, você gripa com facilidades, tem rinites, né? Tá depressivo, né? Tá com falta de ânimo, falta de coragem aí. Então, tudo isso, muitas vezes, está relacionado à vitamina D. Hoje eu vejo muito no consultório, né? Pessoas, né? Teve até um caso onde a gente estava em tratamento, que era até um psicóloga que me relatou esse caso. Esse caso é que ela disse que essa pessoa tratava muito, né, da depressão e tudo, ia para sessões de terapia, tinha feito uso de medicamentos e nada estava resolvendo, nada estava ajudando. Quando ele percebeu, né, por algum, não lembro exatamente como foi a descoberta, mas quando percebeu que era a vitamina D dessa pessoa que estava baixa, e quando foi feita a suplementação e a utilização da vitamina D, os níveis aumentados de vitamina D fizeram com que essa pessoa saísse da depressão. Então, muitas vezes, relacionada à depressão ou à ansiedade, ou mesmo a dificuldade de perder peso, ou a dificuldade de ganhar massa magra, está relacionado com um nutriente ou alguns nutrientes que estão em falta no teu corpo, ou outros que estão em excesso. Então, a suplementação ela vai ajudar nisso. Então, para que serve a suplementação? Ela serve para colocar algo a mais no teu corpo que o teu corpo não está conseguindo sozinho ou sozinho através da alimentação conseguir formar. Então, é para entrar em equilíbrio. Então, a gente busca esse equilíbrio com os suplementos, eles vão ajudar nessa parte. E existem suplementos para tudo, como eu falei para vocês. Se você tem uma questão com o magnésio, ou seja, você está precisando de magnésio no seu corpo mais, normalmente você não consegue relaxar bem, você não consegue ter uma noite boa de sono. Isso são sinais clínicos que a gente fala, né? São sinais que o meu corpo dá para dizer que tem alguma desordem, algum desequilíbrio no meu corpo. Então, para suplementação de magnésio, aí tem vários tipos de magnésio, né? Tem o magnésio treonato, de hemalato, cada um tem uma função,
Então, a gente precisa trazer essa adequação. Então, quando a gente observa quais os sinais que o nosso corpo dá, seja uma dor de cabeça, né? Seja eu não estar conseguindo ganhar massa magra, né? Que é ganhar músculo na academia, seja eu não estar conseguindo emagrecer, tudo isso é alguma falta ou excesso do nosso corpo. E a suplementação, ela vai ajudar demais nisso, né? Eu sou muito a favor da suplementação, mas feita de forma consciente, sabendo o que está fazendo. Porque o que é que acontece, gente? Muitas vezes a gente suplementa, né? Seja um whey ou qualquer outro suplemento que a gente faz, um hipercalórico, etc. Né? Até mesmo magnésio, até mesmo suplementos bons, assim, né? Coisas, nutrientes de qualidade. Às vezes a gente suplementa e aquilo ali, o nosso corpo não absorve. Né? Então, a gente precisa também parar e ver se o nosso intestino está saudável, porque é lá que se absorve os nutrientes. Se ele não está saudável e não está conseguindo absorver, não vai adiantar de nada a suplementação. Então, a suplementação é algo sério, é algo importantíssimo, imprescindível para a nossa saúde, mas feito de forma consciente, sabendo o que está fazendo, sem intoxicar nosso corpo, muito menos, né? Pelo contrário, porque senão vai para o lado oposto, né? Se a gente está querendo fazer nosso corpo entrar em equilíbrio, como é que a gente vai lá e coloca um suplemento que vai estressar o corpo ou vai intoxicar o corpo? Então, esse é só um alerta para a gente entender que a suplementação é importante, ela é super benéfica, ela é essencial para a nossa saúde, mas se for feita de forma consciente, sabendo quais são os nutrientes necessários a serem combinados de acordo com o teu perfil, tá? E aí a gente entra num suplemento que hoje a gente faz esse trabalho aqui, que é o uso dos nutracêuticos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, os nutracêuticos, eles são como se fossem suplementos, mas de forma manipulada, ou seja, é um conjunto de nutrientes que vai trazer um benefício para você. Então, uma combinação de nutrientes que vai trazer um benefício. Por exemplo, eu vou combinar alguns nutrientes como magnésio, vitamina B3, teanina, 5-HTP, para te ajudar a ter o benefício de diminuir a ansiedade, melhorar o sono. Então, é um suplemento, é um combinado de nutrientes e de substâncias que vão trazer esse a mais para o seu corpo que ele está precisando, seja relaxar, seja trazer aumento do magnésio. Então, esses nutrientes, que são os nutracêuticos, a gente faz de forma manipulada. Ou seja, a gente vê o seu perfil e vê se você está precisando de melhorar o sono e por que o sono não está legal, qual é o nutriente que pode estar faltando ali, entende? Então, a gente faz essa suplementação através do nutracêutico de uma forma que fosse uma pílula natural de forma manipulada, né? Então, é de acordo com o teu perfil, personalizado para você, sabendo quantidade, né? Se você é homem ou mulher, a quantidade de peso que você tem. Então, a gente vai saber a quantidade ideal para ser colocada para você. Muitas vezes, quando você está com deficiência de algum nutriente, a gente precisa colocar a mais do que o normal que a gente utiliza, porque a gente precisa fazer com que o corpo tenha essa quantidade maior de nutrientes. Então, os suplementos são maravilhosos. Então, basta a gente saber identificar qual o suplemento que a gente precisa, porque por isso que eu digo para vocês, não é feito para todo mundo, não é o mesmo suplemento que é para mim, que vai ser o mesmo aqui para o Thales, porque o Thales tem uma necessidade diferente da minha, né? Então, eu, por exemplo, estou buscando melhorar a minha saúde mental, né? Então, eu tenho feito um trabalho comigo de saúde mental, de melhorar o meu foco, a minha concentração, de melhorar a minha qualidade mental, né? Para que eu possa conseguir fazer as minhas atividades, né? Sair um pouquinho do TDAH, né? Eu tenho um pouquinho desse TDAH, um pouquinho não, muito, digamos assim, do TDAH. Então, esse déficit de atenção muitas vezes está relacionado a questões químicas do nosso corpo. E os nutracêuticos, eles entram nessa parte, esses suplementos, e ajustar, equilibrar quimicamente o nosso corpo. Mas não é a única alternativa, ela é uma das opções a mais, é uma ferramenta que a gente utiliza, uma estratégia que a gente utiliza para melhorar a saúde mental, a saúde física. Então, a gente precisa colocar isso como algo a mais. O problema é que
às vezes a gente acha que isso vai resolver tudo e a gente não faz a nossa parte em outras situações, como a melhorar a atividade física, né? A ter uma alimentação mais natural, que não vai intoxicar o nosso corpo, ter pensamentos positivos, né? Ter emoções mais positivas, evitar colocar aquela raiva dentro da gente, né? Mesmo na situação que gera ali em você e você aceitar aquilo ali. Então, tudo isso faz parte do conjunto do seu bom funcionamento do corpo. Então, para a gente começar a suplementar, precisamos primeiro estar com o intestino funcionando. E o intestino funcionando não é a gente só fazer cocô todos os dias, não tá sentindo dor de barriga, não. Nosso intestino ele não está funcionando por vários motivos. Seja você está se sentindo com muita vontade de comer doce, seja você está com aquela sensação de enxaqueca, seja você está com aquela inchaço, se sentir inflamado, se sentir com dificuldade de levantar da cama, não tem energia suficiente, é um cansaço, é uma fadiga, não dorme bem. Tudo isso está relacionado com o nosso intestino estar inflamado, porque lá no nosso intestino tem umas bactériazinhas que vivem lá, é como se fosse uma cidade, né? Então, esse povoamento de bactérias, existem as bactérias que vão pedir o doce, que vão querer mais do doce, mais das farinhas, e tem as bactérias boazinhas que vão querer os legumes, aquilo ali para o corpo funcionar bem. O problema é que muitas vezes a gente tá com as bactérias que querem doce, açúcar, numa quantidade muito grande. Então, esse desequilíbrio, aí voltamos para o equilíbrio, né? Então, como tá desequilibrado, né, o nosso corpo não funciona tão bem. Então, a gente faz o quê? O que é que acontece? O nosso corpo ele não consegue absorver nem as coisas boas que a gente está colocando dentro dele. Então, a gente precisa primeiro desintoxicar, desinflamar, cuidar desse intestino, trazer saúde para esse intestino, que existe também suplementos para isso, e técnicas e protocolos, como também a gente precisa, depois disso aí, a gente vai acrescentando os nutracêuticos e os suplementos que você precisa. Então, não é tão simples quanto parece, mas é importantíssimo a suplementação, tá? Então, eu acredito que aí o ano começou, né? Tá todo mundo aí ligado, querendo melhorar a saúde, né? Buscando ir para academia, buscando uma alimentação mais saudável e fica um pouco perdido aí sem saber quais os suplementos que podem ser utilizados. Então, qual é a minha dica para você? Primeiro, faça o básico, tá? Faça aquele básico ali, busque academia, né? Vá começando devagarinho a academia, mude a sua alimentação, diminua tudo que é industrializado, acrescente tudo que for natural e busque um profissional que possa lhe ajudar a fazer esse equilíbrio dos nutrientes, porque mesmo assim, neste momento, você precisa trazer equilíbrio de alguns nutrientes para que você possa dar o pontapé inicial, né? Tem alguns que são essenciais, como eu digo para vocês, a vitamina D, né? Ela é essencial para melhorar teu sistema imunológico e vai melhorar tudo ao redor. Então, ela é importante, é um nutriente que a gente utiliza que é essencial. Então, se ele está muito baixo, como também a vitamina B12, né? A gente vê e a gente acha que é só para pessoas que não comem carne e tudo, né? Que são veganos ou vegetarianos, a deficiência de vitamina B12, não. Eu vejo muito hoje nos atendimentos a deficiência de vitamina B12. Muitas pessoas que chegam aqui para mim, que estão muito cansadas, indispostas, né? Elas chegam com essa queixa, né? Com esse incômodo. E muitas vezes aquilo ali não é preguiça, é falta de nutriente, é falta de vitamina B12, que traz todo esse equilíbrio no nosso corpo. Então, busquem um profissional que possa ajudar vocês nessa procura, né? Mas hoje em dia, se você já vê que tá meio aí triste, né? Não tá gripando demais, já vai lá na farmácia tentar buscar a suplementação de vitamina D, né? A questão é que muitas vezes a vitamina D que é passada não está sendo suficiente porque ela é uma vitamina B numa dose de manutenção. Talvez você esteja precisando de algo a mais. Então, sugestão, faça exames, né? Vá buscar um profissional que lhe ajude a entender isso aí para saber qual o perfil do nutriente que você precisa. Porque aí você vai saber a quantidade de vitamina D e a melhor forma de administração, ou seja, se é em gotas, né? Se é em cápsula, que o teu corpo vai absorver melhor.
Porque muitas vezes a gente está colocando muitas cápsulas dentro da gente e muitas vezes nosso intestino não está legal, então a gente não consegue absorver. Então a gente precisa entender também qual o mecanismo de cada nutriente precisa para ser bem absorvido. Então, por exemplo, vou falar do ferro, né, que todo mundo conhece. Muitas vezes a gente tem dificuldade com o ferro porque ele não tem a capacidade de ser absorvida de forma muito fácil com o ferro que a gente tem disponível nos alimentos, né? Então, por exemplo, no feijão. Feijão é uma fonte de ferro, só que o ferro que tem no feijão, ele não é absorvido rapidamente no nosso corpo, ele precisa ser transformado. Por isso que a gente dá uma dica aí, você que está precisando melhorar o ferro na alimentação, né? Então, quando for comer o feijão ali no almoço, espreme um limão ali, né, em cima da tua comida, para que aumente a que a gente chama de biodisponibilidade, aumente a absorção deste ferro. Porque se tu tá comendo, vamos supor, 10 gramas de ferro, né? Desses 10 gramas, 1 grama só que vai ser absorvido, entende? Se tu coloca um limãozinho ali em cima, em vez de 1 grama que vai ser absorvido, tu consegue absorver 5, opa, já melhorou. Então, isso é aumentar a biodisponibilidade. Então, existem alguns nutrientes que precisam ser, um vai ajudar o outro a poder ser absorvido no corpo, e como também tem nutrientes que vão competir, um vai ajudar o outro, por isso que existem horários, momentos para ser tomado cada um dos nutrientes. Então, hoje é para vocês entenderem que a suplementação ela é maravilhosa, ela é essencial, principalmente diante hoje dos nossos produtos que estão, maior parte, intoxicados, né? Até mesmo nossos produtos naturais têm agrotóxico e isso atrapalha um pouco a absorção de nutrientes que tem dentro deles. A gente precisa sim suplementar. Hoje em dia a gente tem essa necessidade, porque o nosso corpo ele já está numa deficiência já, né? Todos nós, em diferentes graus, temos deficiências no nosso corpo e a gente precisa trazer suplementação. Mas você precisa buscar quais os nutrientes, qual o teu perfil, o que é que tu tá precisando hoje, e principalmente para ser absorvido, porque não adianta a gente tomar todos os suplementos de uma vez se o nosso corpo não consegue absorver e sustentar. Então, você precisa sim buscar um profissional ou você buscar informações aí onde você vai saber conseguir trazer uma prescrição de um suplemento de boa qualidade para vocês. Então, muito cuidado em tomar suplementos de forma indiscriminada, onde você não sabe se aquilo ali está sendo bom ou não para você, tá? Então, a gente precisa entender o nosso corpo, como ele funciona, para a gente saber como é que a gente consegue colocar o melhor suplemento, tá certo, gente? Então, existem alguns suplementos, né, que as pessoas vêm me tirar aqui a dúvida, então vamos falar um pouquinho dos suplementos mais conhecidos, né? Eu vou trazer aqui para vocês, principalmente os suplementos relacionados a deficiências de vitaminas, que são importantes para coisas que você nem imagina, né? Até mesmo para a própria atividade física, que é a vitamina D, que a gente já falou, o complexo B, que é a vitamina B12, né? Então, ela tem um papel fundamental na nossa saúde cerebral, na saúde do sistema nervoso. Então, você que provavelmente está aí se sentindo ansioso ou mesmo com falta de energia, com cansaço, com indisposição, os suplementos que eu mais indico para você hoje seria suplementar vitamina D, magnésio e complexo B, vitamina B12, né? E aí a vitamina B12 no formato, né, na forma de administração de metilcobalamina, né? Então, o nome é difícil, né? Mas é a forma que é melhor absorvida no nosso corpo. Lembra que a gente falou que precisa ter uma forma que vai ser bem absorvida no nosso corpo, né? Então, vai ser como se eu conseguisse colocar mais para dentro de mim. Porque é assim, gente. Às vezes a gente acha que a gente comer uma coisa, o nosso corpo ele já agregou nele. Não. A gente come, ele entra no nosso corpo, que é assim, o nosso corpo ele não é, o que tá dentro entra mesmo, é o sangue, é quando entra no sangue. Mas quando passa aqui pela boca e passa por esse escapamento que eu digo, né, que é o tubo digestivo da boca, né, aí vem aqui o esôfago, vem aqui o estômago, o intestino, né, o intestino grosso e o ânus, né? Isso é como se fosse um escapamento dentro do nosso corpo. É como se fosse algo externo, um cano que passasse
por dentro do nosso corpo, e quando eu consigo abrir uma torneira, uns buraquinhos, para que entre mesmo no nosso corpo, entende? Então, nem tudo que a gente coloca dentro da gente é absorvido. Por isso que, graças a Deus, né? Ave Maria, imagina se fosse absorver tudo que a gente coloca dentro da gente, né? Porque a gente faz cada escolha, né, de que o que a gente coloca. Então, quando a gente coloca dentro da gente, uma parte é absorvida, que é agregada no nosso corpo, porque graças a Deus nosso corpo tem essa capacidade de defesa, de seleção, né? Então ele absorve aquilo que ele realmente gosta, tá? Quando a gente tá com o nosso intestino mais capenga, digamos assim, que ele não tá tão saudável, quando tá uma ruma daquelas bactérias lá negativas, digamos assim, o nosso corpo tem buracos que não era para ter. É como se tivesse, nossas células são tudo assim, ó, quem está me assistindo aqui no YouTube tá vendo, né? Eu vou mostrando aqui para vocês. É como se nossas células do nosso intestino, do nosso corpo como todo, de todo trato gastrointestinal, esse escapamento todo, ele é bem grudadinho uma célula na outra, para eu saber o que é que eu quero colocar para dentro de mim. Então, nosso corpo ele tem essa seleção. A gente chama isso de barreira, a gente chama isso de defesa do nosso corpo. Então, ele não vai deixar entrar micro-organismo, ele não vai deixar entrar vírus, não vai deixar entrar bactérias, ele passa aqui e vai embora. O problema é quando o nosso corpo, o nosso intestino, esse trato gastrointestinal não tá saudável por vários motivos, né, que causa essa chamada hiperpermeabilidade intestinal e a disbiose, ou seja, o nosso corpo, nossas células do intestino que estão ali grudadinhas, elas passam a ficar meio separadas. Quando ela tá meio separada, então, o que quer dizer? Eita, mas entra tudo ali, né? Ave Maria, não tem mais a seleção. Então, entra coisas que o nosso corpo antes não queria e que vai começar a entrar a partir de agora. E aí vai causando aquela inflamação sistêmica crônica no nosso corpo, que é a causa de todas as nossas doenças. Nós estamos inflamados, intoxicados, porque a nossa porta de entrada, a nossa defesa, não está adequada. Está entrando coisas que não deveriam no nosso corpo, entende? Então, quando entram coisas que não deveriam no nosso corpo, como são essas bactérias, né, que estão ali no nosso intestino, mas quando tem essa abertura dessa porta ali no nosso corpo, vai entrando e a gente não percebe, porque é algo silencioso, é algo gradativo, pouco a pouco, né? Quando você vê no final da sua idade aí, quando chega uns 30 e poucos, 40, começa a sentir os efeitos, né? De coisas que você fez ali no passado. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha como reverter. Tem sim como a gente reverter, principalmente se você pegar hoje aí e começar a parar de colocar coisas que vão agredir teu corpo, que aí é o quê? Açúcares, produtos industrializados, entende? Então, tudo isso faz álcool, né? Então, tudo isso faz com que faça essa abertura no nosso intestino, que pode estar causando todas as doenças aí que a gente não tem nem ideia, tá? Então, a gente precisa cuidar desse intestino e existem suplementos para cuidar desse intestino, né? Que aí a gente entra quais os suplementos que vão ajudar a fechar essas portas e fazer novas células no nosso intestino. A glutamina, né? A glutamina você utiliza tanto também na academia, né? Muitas pessoas utilizam a glutamina. Ela é utilizada principalmente para recompor o nosso intestino, as células intestinais. Como elas dão um alimento bom de reconstrução, ou seja, de formar coisas, ele é muito utilizado também na academia para formar músculo, porque ativa a via metabólica de formação, ou seja, de crescimento, de construção do nosso corpo. Então, a glutamina ela tem esse papel, como dentre vários outros, principalmente de reparar o nosso intestino. E quando a gente está com o intestino reparado, meu amigo, você pode comer o que for ali, né, que vai ajudar, que vai sustentar, você vai conseguir transmutar ali, você vai conseguir transformar em energia e você vai conseguir absorver os nutrientes necessários. Então, a suplementação de glutamina, ela é maravilhosa, né? Normalmente a gente indica para esse início aí de reparo intestinal e se você também está buscando melhorar a sua condição também na academia, né? O whey, né? Muitas vezes as pessoas vêm me perguntar do whey, o whey protein é concentrado, isolado, enfim. O whey, ele é muito interessante, ele é uma substância que hoje
suplemento muito utilizado, só que muitas vezes ele é utilizado de uma forma indiscriminada, onde a gente não está tendo a boa utilização dele, entende? Então, a gente volta para aquela parte onde a gente precisa saber onde eu estou precisando colocar mais proteína, qual o momento, será que eu preciso realmente agregar desta forma? Será que eu estou combinando com algum outro nutriente que está ajudando a ser melhor absorvido ou não? Então, a gente precisa ver qual a melhor forma. O whey não é para todo mundo, então o whey ele não vai fazer você crescer o músculo se você não fizer o exercício legal na academia, não beber bem água, não fizer a boa alimentação e colocar ele como um suplemento. Se você fizer uma boa alimentação, se você fizer atividade física, beber água, ter um sono bom e acrescentar o whey, aí eu digo que é bingo, né? Aí sim, você consegue sim fazer o ganho de massa muscular, você consegue ter boa performance na academia, você consegue diminuir os índices glicêmicos e trazer o emagrecimento também. Então, a gente precisa saber que essa adequação ela é feita com um conjunto de fatores e é importante a gente observar tudo isso, tá? Então, gente, nosso assunto hoje em relação à suplementação é isso. Suplementação ela é importantíssima, feita de forma consciente. Espero muito que vocês comecem a observar a suplementação hoje de um outro olhar, sabendo, identificando aí quais os sinais do teu corpo. Às vezes, o que você está sentindo aí, seja mesmo até mesmo emocional, né? Está relacionado com um nutriente que está faltando no teu corpo, que você não está dando, então você precisa suplementar. Mas você precisa saber qual suplemento natural, qual é o aditivo ali, a gasolina aditivada que você vai colocar no teu corpo de forma prioritária para que seja bem absorvido e que você tenha os benefícios de cada um desses nutrientes. Então, próximo programa a gente vai falar só de alguns suplementos específicos, né? Trazer tudo sobre eles. Hoje é mais para vocês entenderem que a suplementação é importante, que tem vários benefícios, né? Como a gente pode utilizar ela. E aí a gente vai trazer no próximo programa os outros suplementos, né? Então, eu quero muito aí que você mande aí um recadinho pra gente aí. Manda ou um recado na rádio ou lá no @janaina.nutri. Qual o suplemento que você tem curiosidade, que você quer saber mais sobre ele, que você quer saber como utilizar, saber o mito e verdade, será que isso ajuda ou não ajuda? A gente vai falar isso no nosso próximo episódio, vou aguardar as sugestões de vocês para que a gente possa escolher o suplemento que a gente vai falar aqui nesse período aqui do nosso Bem Nutrir. Primeira coisa hoje, né? Como está um clima muito de chuvas e tudo mais, nosso sistema imunológico normalmente sente um pouco, então sugestão para vocês suplementarem, né? Suplementem aí, se possível, o extrato de própolis verde para melhorar a imunidade, uma águazinha com limão junto, um gengibre, né? Acrescenta aí, tudo isso são suplementos também, só não é em cápsula, mas são suplementos. Você suplemente aí também a vitamina D, então cuidem-se, né? Tragam essa imunidade de vocês de volta, porque é importante, porque a nossa maior defesa é o nosso corpo, não são os remédios. Né? Nossa maior defesa é a nossa prevenção, é deixar o nosso corpo forte o suficiente para que ele lide com toda e qualquer situação externa, né? Então, as adversidades vêm, as situações externas vêm, né? O clima não está legal de poeira, de intoxicação, os alimentos também não estão tão bons, então, as atividades, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades aí, então, a dica maior é cuidem-se, suplementem, alimentem-se de alimentos da natureza, alimentos de verdade, cuidem do corpo de vocês, porque se a gente não cuidar da nossa máquina, como é que a gente vai utilizar ela? A gente precisa cuidar dela, a gente não precisa esperar ela dar pane, né? Dar o prego, como a gente diz aqui. A gente não precisa dar o prego para que a gente possa cuidar dela. Então, não vamos deixar o nosso carro dar o prego, vamos cuidar antes, né? Vamos trazer o autocuidado, o amor com o nosso corpo para que ele possa fluir, estar em equilíbrio, que com certeza todas as outras coisas entram em equilíbrio. Você tem qualidade de vida, melhora o seu humor, tem bem-estar. E aí é só correr para o abraço aí, que aí é uma semana maravilhosa pra gente. Pois, gente,
Um beijo para todo mundo aí. Pessoal que tá ouvindo aqui na rádio, que tá aí no trabalho, tá em casa, já fazendo até o almoço, né? Um beijo aí para você. Desejo muita saúde, muita luz para cada um de vocês. E nossa próxima semana, aqui, quarta-feira, estaremos de volta no programa Bem Nutri, aqui na Rádio Sol Leste. Um abraço aqui pro Thales, um abraço aí para todos os meus amigos aí que mandaram recadinhos, né? O pessoal do Instagram também que manda recado, que manda pergunta também. Então, um agradecimento a cada um de vocês, agradecimento aqui também à rádio pela oportunidade de a gente estar aqui conversando num programa Bem Nutri, porque saúde a gente conquista, tá certo, gente? Um beijo para cada um aí. Até a próxima!